Olá, pessoal. No capítulo de Gênesis 24. É a história de Rebeca, né? Então, o servo de Abraão pediu para... Na verdade, Abraão pediu para o seu servo, né? Procurar uma esposa para Isaac. O Eliezer foi, fez uma oração, pediu para Deus. Aquela que desse água, né? Para ele e para o camelo, ela ia ser escolhida. Era como se fosse um sinal, né? Que desse água para ele. Então, quando ele chegou lá, ela deu água para ele. Então, ela foi escolhida. E ele pediu para... Abraão queria que Isaac casasse com alguém da descendente da família dele. Então, e a Rebeca era da linhagem da família de Abraão. Então, Isaac tinha 40 anos, né? E a sua mãe, Sara, estava muito... Acho que, não sei se já tinha morrido, né? E Abraão já era bem de idade. Aí, e o Isaac estava precisando, né, de uma esposa. Mas assim, o que eu entendo, né, com essa palavra, com essa história? Que às vezes a gente procura uma pessoa, né? A gente sai na balada. Às vezes eu ouço pessoas falar que tem que sair para conhecer pessoas, né? Ir em lugares diferentes, passear para conhecer alguém, né? Ou ir na balada. Só que mesmo Isaac sendo um escolhido por Deus, né? É o filho da promessa, né? Mesmo ele sendo filho da promessa, ele não foi nem ele que foi escolher a esposa, né? Ele mandou, foi um servo que foi lá para procurar alguém para ele, né? Então ele nem não foi ele escolher no meio das mulheres ali qual que ele querer para ser sua esposa, né? Mandou alguém. E ele gostou dela, né? Porque quando ele chegou, quando ela foi escolhida, que ele levou ela, ele fez o mesmo, ele cometeu o mesmo erro do pai, né? Ele falou que ela não era a mulher dele, não era a esposa dele, que ela era irmã, porque ela era muito bonita, né? Então ele tinha medo que aqueles homens pudessem matar ele, né? Para ficar com ela. Então ele mentiu, falando que era irmã dele. Ele colocou ela em perigo, né? Porque ela ficou sem proteção, né? Que era como se ela não tivesse marido, então era só a irmã dele. Ela era estéril, ele orou por ela, para ela ter filhos. Então, depois ela ficou na casa da mãe dele, né? Que tinha falecido, a Sara. Mas assim, eu acho interessante que a bênção sentimental, quando é de Deus, a gente pode conhecer a pessoa no lugar que a gente menos espera, né? Tipo, não precisa ficar desesperada indo pra balada, procurando, né? Porque
aquilo que é para ser vem ao nosso encontro, né? A gente não precisa ficar atrás procurando. Naturalmente, Deus, ele coloca no nosso caminho ou coloca nós no caminho da pessoa, a gente no caminho da pessoa, né? E quando é Deus que faz, a gente, quando a bênção é do Senhor, tem felicidade. Agora, quando não é de Deus, não tem felicidade, né? Tá junto, mas não tem alegria, não tem amor, não tem felicidade, só aparências. Então, o melhor é esperar no Senhor, porque quando Deus traz, tem alegria e felicidade, né? Fiel, não vai trair, não vai mentir, não vai enganar. Apesar que Isaac mentiu, né? Mas, se até ele mentiu, né? Então, se não for de Deus, vai ser pior, né? Vai ter mais mentira ainda. Mas se a pessoa ela for temente a Deus, ela vai também ser fiel a gente, né? Essa é a minha fé. Por isso eu prefiro esperar em Deus. Se tiver alguma pessoa para Deus trazer, Ele traz. Se não, Ele também dá felicidade a gente só, né? Mas eu achei bem interessante a oração que Eliezer fez, né? Aquela que desce água para ele, ela era escolhida por Deus para ser esposa de Isaac, né? E a Rebeca deu, né, a água para ele, para o camelo dele, né? Para os animais dele. Então ele falou, essa vai ser a escolhida, né? E levou ela. Então eu achei bem interessante, né? Porque quando a gente espera em Deus, tudo é melhor, né? Mais feliz. Então é isso. E Rebeca era estéril, mas ela teve os filhos, né? Conseguiu ter os Isaac, ele orou pela Rebeca, né? Para ela ter filhos por 20 anos. E aí ela engravidou de gêmeos, casou com 40, foi ter os filhos com 60.